Olá, meu nome é Nelson, este é o 5º módulo do curso Judicialização da Política e Ativismo Judicial. Até agora, nós tentamos entender o que é isso, a judicialização da política. Discutindo as expressões correspondentes, discutindo as origens, discutindo as dimensões e até mesmo entrando na raiz do problema, tentando entender as razões do mal-estar com a judicialização da política. Agora, neste 5º módulo, nós adotaremos uma ideia ainda mais ousada. E nós vamos tentar esmiuçar por que esse mal-estar, por que aparentemente achamos a judicialização tão ruim, e se isso prospera, e se isso tem algum sentido. A primeira dúvida que paira é que quando estranhamos que os juízes atuam mais do que atuavam há um século, ou há 2 séculos, ou durante qualquer época, nós geralmente dizemos que a judicialização da política viola, contrasta com o princípio da separação de poderes. Ou, se preferirem, com a doutrina da separação de poderes. Alguns até preferem usar a expressão muito cara aos americanos, que é a doutrina de freios e contrapesos. Isso, no primeiro momento, sim, parece que a judicialização da política viola a separação de poderes. Porque a expressão separação de poderes diz que os poderes, que geralmente entendemos como 3, executivo, legislativo e judiciário, são separados. E é muito comum subentender que o separado quer dizer que um não interfere no outro, que não interfere em um. E quando os juízes legislam, ou quando os juízes administram, o que nós temos em mente é que o princípio da separação de poderes foi violado. Esse curso não é sobre separação de poderes, faremos outro curso só sobre isso. Mas o que posso lhes adiantar é que essa ideia de rígida separação, até mesmo de separação entre esses 3 poderes, ela não prospera com uma análise um pouco mais rigorosa. Nem prospera porque há muitas teorias sofisticadas que não dizem isso, mas principalmente não prospera porque o dito pai da doutrina da separação de poderes, que foi o Barão de Montesquieu, não disse isso e não teve a intenção de dizer isso. Muito pelo contrário, a ideia de separação de poderes está intimamente ligada também a uma ideia de controle, a uma ideia de interferência, a uma ideia de equilíbrio e, portanto, não de segregação. E muito menos a ideia de que cada poder estaria vedado expressamente e intensamente para fazer atos dos outros poderes ou para interagir com outros poderes. O que este outro curso nos levará a perceber, portanto, é que a judicialização da política não necessariamente conflita com a doutrina da separação de poderes. Mas eu quero trazer um outro rival da judicialização da política, e aí sim merece atenção. Talvez o que cause maior mal-estar não seja exatamente isso. O judiciário legislando ou o judiciário administrando. Senhores, observem com atenção. Na maioria das vezes em que o judiciário legisla, em que o judiciário administra, o prefeito, o governador, o presidente, os vereadores não estranham e não acham isso tão ruim. Mais do que isso, perguntando para as pessoas comuns, é muito comum que elas gostem que os juízes interfiram em uma ou outra questão para fazer justiça. Não é isso que causa o mal-estar. E aí eu lhes trago um outro rival, como eu havia lhes dito. Talvez toda fonte de tensão com a judicialização da política não seja para rivalizar judicialização e separação de poderes. Parece que o X da questão é rivalizar judicialização da política e democracia. Porque quando eu amplio
o reconhecimento de decisões judiciais, de decisões de tribunais, de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre esferas tipicamente do legislador e tipicamente do executivo, o que na verdade está vigorando aí é que os órgãos políticos que são eleitos numa democracia não estão habilitados a tomar as decisões. E que quem toma as decisões são órgãos judiciais de primeiro grau ou Supremo Tribunal Federal ou tribunais intermediários, órgãos não eleitos. Portanto, a ampliação da judicialização da política, e parece que não estamos percebendo isso, é nitidamente uma difusão, ou mesmo não assumindo que é uma difusão clara, é uma apropriação de um princípio aristocrático ou de um princípio elitista sobre um preceito democrático. E aqui não estou dizendo que democracia é melhor que a aristocracia ou vice-versa. Apenas estou dizendo que toda a retórica de que quando os juízes decidem estão fazendo democracia é uma contradição elementar. Muito pelo contrário. Quando os juízes invalidam uma lei, é um grupo pequeno, é uma elite, é uma aristocracia que impõe sua vontade sobre o povo, sobre a maioria, sobre os representantes do povo. Ou quando ele faz isso com decisões, contra decisões de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República, que são eleitos e que terão seus mandatos renovados, também é uma prevalência de um princípio aristocrático sobre o princípio democrático. Volto a dizer, não estou dizendo que seja bom ou ruim. Muito pelo contrário. Aristocracia significa o governo dos melhores. Quando eu digo que aquela decisão vale porque é melhor do que a outra, ou porque emana de alguém mais sábio do que o outro, isso é claramente um preceito aristocrático. Mas então, as bases do século XIX estão entrando em contradição, porque parece que somos democratas, mas nem tanto. Não há nenhuma objeção minha quanto a isso, mas se dê o nome certo a cada coisa. E essa judicialização da política, boa ou ruim, é um preceito aristocrático que ganha difusão. Mas eu retomo, para concluirmos, eu retomo o Supremo Tribunal Federal, ou seus equivalentes no mundo, como a Suprema Corte, como o Tribunal Constitucional Federal de outros países, para, mais uma vez, distinguir a atuação das altas cortes, como o Supremo Tribunal Federal, da atuação de tribunais intermediários ou de juízes. Essa distinção é vital, porque apesar de ter o nome tribunal, apesar de ter o nome corte, eu teria sérias dúvidas em qualificar esses tribunais como judiciais. Ou seja, eu peço atenção aos senhores e isso resolve boa parte do problema da judicialização da política. Judicialização da política é quando o judiciário atua na política. O que eu estou lhe chamando a atenção é que talvez o Supremo Tribunal Federal, apesar de ser chamado de judiciário, apesar de estar na parte do judiciário na Constituição, a sua essência, a sua natureza, a sua dinâmica não é judicial. A sua dinâmica é política. Portanto, ali não é judicialização da política. Ali é politização da política. Ela não é uma mistura entre essas duas esferas de poder, nem essas duas esferas de atuação. Essa distinção, ela é vital. Mas precisamos ter o máximo de cuidado. Mesmo sendo atividade política, se espera de um Supremo Tribunal Federal que faça uma política não partidária, de uma política não eleitoral. Porque, do contrário, já temos um Senado e já temos uma Câmara. Restrições institucionais e restrições culturais, a politização
no sentido partidário, ou a politização no sentido eleitoral do Supremo Tribunal Federal ou da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional, eles são decisivos para termos um governo equilibrado, para termos um sistema político equilibrado. Com isso, eu encerro o 5º módulo e encerro este curso sobre judicialização da política e ativismo judicial. Em breve, teremos outros cursos sobre temas relacionados a esse e que poderão sanar dúvidas e produzir um ou outro aprofundamento sobre um ou outro desses temas. Mais uma vez, agradeço pela atenção de todos os senhores. Até mais.